Se eu contar para você que tem sonhos, que Deus que está falando diretamente com você, você crê nisso? Pois é verdade. Presta bem atenção no que está lá em Jó capítulo 33, versículo 14 em diante. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações, para preservar da cova a sua alma. Deus fala, e Deus fala com a gente através dos sonhos. Você já acordou depois de ter tido um sonho real? Um sonho que parecia que você estava vivendo ali dentro. Sabe aquele sonho que parece que até o cheiro você sente? Então, eu quero falar para você hoje que Deus, ele fala com a gente através dos sonhos. Preste muita atenção nos sonhos que você anda tendo. Não ignore. Se foi um sonho que marcou você, eu vou te dar 2 conselhos. O primeiro eu vou te dar agora, que é: acordou, o sonho tá fresquinho aqui na sua mente, anote. Corra, pega um papel, uma agenda e anote todos os detalhes que você sonhou. Tudo. Não deixe passar nada em branco. O que você lembrar, anote. Já já eu vou te dar o segundo conselho, que é o fundamental para você descobrir se esse sonho é de Deus ou não. Olha, eu já tive várias experiências com sonhos de Deus. E eu falo com propriedade, com autoridade, que o Senhor me deu para falar aqui, em nome de Jesus, que Deus, ele fala sim. E comigo, ele fala de coisas que vão acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo aqui muito real que aconteceu. Eu queria muito fazer um trabalho de assistência social e jurídica na casa de acolhimento aqui da minha cidade, de crianças e adolescentes. Mas eu não sabia como entrar lá. Não sabia, não tinha como. Então eu falei assim com o Senhor no meu coração: Senhor, abre as portas para mim. Senhor, abre as portas para mim. Eu quero entrar lá, eu quero fazer alguma coisa por aquelas crianças. Passaram-se algum tempo e eu tive um sonho. E quando, preste bem atenção, hein? Só fazendo um adendo aqui. Quando o sonho é de Deus, ele marca. Pode passar o tempo que for, você vai lembrar de cada detalhe daquele sonho. E eu tive esse sonho depois que eu fiz um pedido com Deus. Era assim, eu estava com um rapaz ao meu lado, eu estava entrando em um lugar que era grande e havia um corredor e várias portas. E uma única porta estava aberta. Não ignore os detalhes. Todas as portas fechadas, mas uma estava aberta. E foi na porta aberta que eu entrei. Então era um cômodo com vários corredores, uma porta aberta. E eu com esse rapaz entramos neste cômodo. E lá havia uma criança que estava chorando. E eu peguei essa criança no colo, no meu sonho, né? Olhei para aquela criança e falei para o rapaz que estava comigo: a fralda dela tá apertada, é por isso que ela tá chorando. E acordei. E aquele sonho me marcou, mas até então eu não tinha discernimento ainda. Aquilo ali ficou, pronto, passou. Passaram-se algum tempo, eu fui convidada por alguns amigos da faculdade para fazer parte de uma liga, para fazer justamente um trabalho de assistência jurídica em alguns locais aqui da cidade. E aí eu falei assim: eu quero fazer um trabalho de assistência social. E nesse grupo tinha uma moça que conhecia o pessoal lá da casa de acolhimento. E ela falou assim: vamos lá conhecer então. E eu aceitei na hora, né? Mas até então não me lembrava do sonho que eu tive. Porque os dias vão se passando e é por isso que eu falei: anota. Anota, porque depois você vai comparar o que aconteceu com o que você descreveu ali. Você vai ver como Deus, ele é perfeito. E aí no dia que era pra gente conhecer o local, iríamos eu, um colega e essa moça que já tinha contato do pessoal lá da casa de acolhimento. Mas ela não pôde ir.
Então fomos somente eu, exatamente como no sonho, estávamos eu e um rapaz. Chegamos lá, começamos a conhecer o local, uma outra pessoa conduzindo a gente, havia um corredor, várias portas fechadas e uma porta estava aberta. Cheguei lá, entrei, exatamente como no sonho. Entrei naquele cômodo. Tinha uma menininha que ela grudou em mim. Ela vinha no meu colo, dormia no meu colo, eu a colocava no berço, ela acordava chorando, eu a pegava novamente e assim foi. Só que chegou uma hora que eu tinha que ir embora. E aí eu falei pra cuidadora que estava lá, eu falei assim, olha, eu acho bom dar um banhinho nela, porque a fralda dela está encharcada. Gente, eu só não falei exatamente como eu falei no meu sonho. No sonho eu falava, a fralda dela está apertada. No sonho eu disse, a fralda está encharcada. E aí passou, não me lembrei de nada. Naquele dia, voltei para casa. À noite, quando eu fui dormir, o Espírito Santo veio me incomodar. E ele me disse assim, no meu coração, você não está esquecendo de nada, não? Você não está esquecendo que você fez um pedido para mim? E eu realizei e eu te mostrei em sonho e se concretizou, assim como eu revelei para você no seu sonho? Eu comecei a chorar ali, porque eu comecei a bater as coisas, o que eu havia sonhado com cada coisa que eu havia vivido ali naquele dia. E eu vi que Deus, ele falava muito comigo através do sonho e eu ainda não tinha percebido. Talvez Deus esteja falando com você através dos seus sonhos e você não está percebendo. Se esse vídeo chegou até você, talvez seja exatamente a confirmação que você precisa, que Deus está falando. E ele diz aqui, ó, a palavra do Senhor não mente, a sua palavra diz. Deus, ele fala através do sonho, para advertir os homens também. Talvez são condutas que nós estamos tendo, ações que nós estamos fazendo, caminhos que nós estamos percorrendo, que não estão agradando a Deus e Deus está falando conosco através dos sonhos e nós estamos ignorando. Ele fala de um modo e de outro, por sonho ou por visão. E mais, que é o mais grave que a gente deve se preocupar, ou o homem pode ser castigado no leito de dor. Então é muito sério. É melhor a gente se atentar ao que o Senhor está nos falando pelo sonho, do que a gente ter que ser lançado em um leito de dor. E naquele dia eu vi que o Senhor, ele concretizou exatamente aquilo que ele havia me revelado no sonho. Outra coisa que o Espírito Santo traz ao meu coração para falar também é o seguinte: quando o Senhor, ele traz o sonho pra gente, é porque ele já está trazendo a luz. Então, se você está tendo sonhos, que você está em caixão, que alguém está te matando, que alguém está te perseguindo, está te fazendo algum mal, pode ter certeza absoluta, se Deus já está trazendo isso à luz, é porque ele já te deu o livramento. Ore, fique em paz, porque Deus já está te dando livramento, ele está trazendo a luz. E as trevas não condiz com a luz. O inimigo, ele não age na luz. Então fique em paz. Eu passei em uma época, um momento muito turbulento, em qual eu do nada, em um dia, tive 3 desmaios. Para uma pessoa que nunca tinha desmaiado na vida, eu tive 3 desmaios em um dia só. Antes de acontecer isso, o Senhor me mandou um sonho em que eu estava em uma recepção com o meu marido, só que era um lugar que era meia luz. Não havia muita claridade ali. Eu achei estranho, fiquei pensando, porque o sonho de Deus marca, como eu disse. Aquilo ali ficou matutando, como se o Espírito Santo estivesse me lembrando a todo momento, para eu ficar preparada. Porque ele dá o livramento, mas às vezes ele dá o livramento no meio do fogo. Ele livra, né? Ele livrou lá Daniel dos leões, mas ele não livrou Daniel da cova, de ir para a cova dos leões. Ele livra no meio da fornalha, mas ele permite que a gente seja lançado na fornalha. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu, de um dia para o outro, eu comecei a passar mal, tive 3 desmaios e fui para o hospital. E Deus já havia mandado em sua palavra que viriam 3 inimigos contra mim. Só que o terceiro é o que daria mais trabalho. E eu tive 3 desmaios, mas o terceiro desmaio foi o que deu mais trabalho. Eu tive como se fosse uma espécie de convulsão. E o meu marido me levou para o hospital e chegando lá nós ficamos aguardando ser chamados em uma recepção.
exatamente como no meu sonho. E havia uma lâmpada queimada, o que fez com que a luz ficasse uma meia luz, exatamente como no meu sonho. Chegou lá, eu tive o terceiro desmaio, que foi o que, como se fosse uma convulsão. Minhas mãos começaram a contorcer, parecia que alguém estava torcendo as minhas mãos. E a única prece que eu consegui fazer naquele momento foi: Senhor Jesus, me ajuda, Jesus. Tem uma frase que diz, eu não lembro a autoria agora: paredes de hospitais já ouviram orações mais sinceras do que paredes de igrejas. E eu posso dizer que é verdade. Porque ali, aquela oração minha foi totalmente de coração. Mas foi a única coisa que saiu da minha boca foi: Jesus, me ajuda. E na hora que eu clamei o nome de Jesus, minha mão voltou. Minha mão voltou na hora. Aquela angústia, aquela dor passou na hora e eu voltei ao normal. Parece que foi como se tirasse com a mão. Eu clamei o nome de Jesus, parece que ele, como se ele tivesse vindo ali e lutado por mim aquela guerra. Mas Deus já havia me revelado que eu passaria por isso. Ou seja, eu passei pela aflição, mas aquilo não me derrubou. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, para contar esse testemunho. Se você está ouvindo esse vídeo hoje, é porque essa palavra tinha que chegar até você. Não ignore. Se você entende que essa palavra vai edificar alguém, seja um instrumento nas mãos do Senhor, mande para essa pessoa também. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude, dê o seu like. Estarei de volta aqui o mais breve possível, se assim Deus permitir. Um abraço, um beijo e até mais.